Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. O título do nosso vídeo de hoje é Como você deve e não deve orar pela restauração e pelo seu cônjuge. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar o poder da gratidão, né? Antes de tudo, você já deve ser agradecida pela restauração do seu casamento. Eu sei que provavelmente a restauração do seu casamento ainda não aconteceu, né? O seu marido não voltou para casa, sua esposa não voltou para casa, mas você já deve contemplar pelos olhos da fé a restauração do seu casamento. Então, pare de murmurar. A murmuração, ela nos afasta de Deus. Quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos evidenciando, parece que nós estamos falando para Deus que o que Ele tem feito nas nossas vidas não tem valido de nada. Porque eu sei que existem outras áreas da vida de vocês, né, que estão boas, né? Vocês estão focando muito na restauração do casamento, mas eu sei que há outras áreas na vida de vocês que vocês devem ser agradecidos. E você deve também ser agradecido pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento, mesmo que aos olhos humanos ainda não tenha nada acontecido de bom, né? Então você seja grato, seja grata já pela restauração do seu casamento que você já está contemplando com os olhos da fé, né? Agradeça a Deus pela vida do seu cônjuge, pela vida da sua esposa, pela vida do seu marido, mesmo que ele esteja no pecado, mesmo que ele esteja fora de casa, agradeça pela vida dele, agradeça pelo seu casamento e agradeça pela restauração do seu casamento. Fala assim para Deus: Senhor, eu te agradeço porque com meus olhos da fé, com os olhos da fé, eu já posso contemplar o Senhor operando maravilhas no meu casamento, o Senhor operando esse milagre que eu tanto espero. Eu já posso ver com os olhos da fé minha esposa voltando para casa, meu marido voltando para casa, eu já posso contemplar a minha família reunida novamente, eu já posso olhar, já posso ver o meu marido indo na igreja comigo, minha esposa indo na igreja comigo, nós voltarmos àquela convivência familiar, nós sermos um testemunho vivo da tua glória e do que o Senhor pode fazer nas famílias, porque é assim que você deve desejar. Você deve desejar ser um testemunho para a honra e glória de Deus, que o seu casamento seja um testemunho para a honra e glória de Deus. Então já agradeça, já contemple seu marido voltando, já contemple seu marido voltando restaurado, a sua esposa voltando restaurada, seu casamento pleno, né, abençoado e restaurado. Então, primeiro, como você não deve orar? Você não deve orar focando nos erros do seu cônjuge que está fora de casa ou que está dentro de casa, se você está passando pelo deserto com seu marido, com sua esposa em casa, por uma crise, não importa. Você não deve focar nos erros dele, nos erros dela, né? Tem muitas pessoas que oram assim, apenas assim, principalmente pessoas que estão na primeira fase do deserto, né? Elas oram apenas assim: Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda essas atitudes do meu marido, Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, traz a minha esposa de volta. Elas apenas focam nos erros do cônjuge, esquecem delas mesmas, né? E elas esquecem que o deserto é um tempo de aprimoramento, de aperfeiçoamento delas mesmas. O deserto, ele serve para nos preparar para a restauração do nosso casamento. A restauração é um processo, e esse processo começa com a gente, com a nossa preparação, com a nossa restauração, com a nossa transformação pessoal, com a gente alcançando uma plenitude espiritual em Deus. Ou seja, quando você foca apenas no seu cônjuge, nos erros dele, você está naquela primeira fase do deserto ainda, né? Aquela fase ainda que você acha que só o outro que errou, que você está sempre certa, que está sempre certo, né? É aquela fase ainda que as pessoas ainda estão um pouco imaturas, a maioria ainda não entendeu o processo do deserto, ainda estão amarguradas, ainda estão com o coração muito ressentido. Então elas começam a orar, é só assim, as orações são apenas dessa forma, né? Para trazer o marido, para trazer a esposa, para Deus mudar as atitudes do marido, sendo que o deserto é para focar em você, em primeiro lugar em você. O marido, Deus está tratando, né? Como é que Deus vai tratar seu marido, a sua esposa, sendo que nem você foi tratado ainda? Gente, isso é ilógico, né? Então você primeiro deve buscar a sua restauração. Então esse é um erro muito comum, bastante comum, né? Da pessoa focar as orações dela apenas na volta do marido, na volta da esposa. Elas não querem saber se o marido e a esposa estão voltando restaurados, estão voltando transformados.
elas apenas focam nisso, na volta deles, né? Então, essa é uma oração comum e é uma oração que é errada, porque ela não está colocando os olhos no real motivo da restauração, que é a restauração pessoal. Um outro erro são orações pedindo vingança. Sim, existe. Orações do tipo: Senhor, faça que ele sofra, faça que ele perca o emprego, faça que aconteça isso com ele. Até orações para Deus colocar uma doença na vida do cônjuge. Tem pessoas orando dessa forma, né, gente? E são orações que não passam do teto, né? Primeiro porque a pessoa não perdoou ainda, né? Não houve um perdão para o cônjuge ou para outras pessoas, né? E se não houve um perdão, Deus não responde às orações dessa pessoa, porque a Bíblia ela é bem clara em relação a isso, né? Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, primeiro ponto, não houve um perdão. Essa pessoa precisa perdoar, né? Para perdoar, ela precisa decidir perdoar, ela precisa querer perdoar. O perdão é um processo, muitas das vezes não é fácil, mas essa pessoa precisa decidir perdoar, ficar com o coração dela tranquilo e em paz. E segundo, a Bíblia é clara em relação às consequências do pecado. É fato, gente, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente está plantando mal, a gente vai colher o mal. Se a gente está plantando pecado, a gente vai colher destruição. Está lá em Gálatas 6. A Bíblia é bem clara. Então não se preocupem em ficar orando esse tipo de oração, porque já é a lei da semeadura. A lei da semeadura diz o quê? Que nós colhemos o que nós plantamos. Não foquem, não coloquem o coração de vocês nessas questões de vingança, de que ele tem que colher, de que não sei o quê. Gente, não foquem a vida de vocês nisso. Se concentrem em vocês. Outra oração bastante comum na restauração do casamento são pessoas que elas têm intenções erradas pela restauração do casamento. Tem pessoas assim que meio que não estão nem mais aí pro marido, né, pra esposa. Elas não têm uma intenção genuína pela restauração do casamento, que é Deus restaurar a família, que é o casamento delas serem um testemunho, né, pelo que Deus faz nas famílias, nos casamentos. Elas não têm uma intenção genuína pela restauração do casamento. Elas querem restaurar, elas querem que os cônjuges voltem para casa para elas mostrarem que conseguiram, para elas tirarem o cônjuge da vida lá da amante ou do amante, para elas mostrarem para a família que elas estão por cima, que elas conseguiram, que elas são melhores, que a família dela agora é perfeita, que elas não estão por baixo. As intenções são erradas, as intenções são intenções até de vingança também, são intenções de ressentimento, né? Eu sei que é uma vergonha, é uma humilhação, eu sei, claro que é, mas nós não devemos colocar os nossos corações em apenas ficar focando para as outras pessoas, mostrando para as outras pessoas que nós conseguimos, que nós saímos vitoriosos, que nós tiramos o cônjuge ali, a pessoa da amante. Gente, as orações de vocês devem ser intenções válidas, intenções genuínas, né? Que é da salvação do seu marido, que é da salvação da sua esposa. Para você ser um testemunho, as orações de vocês devem ser baseadas nisso, e não, Senhor, tira ele da outra, tira ela do outro, eu quero mostrar para fulano que eu consegui, eu estou sendo muito envergonhada, minha família tá me cobrando, a minha família tá rindo de mim, tô fazendo chacota, eu vejo pessoas fazendo chacota, amigos fazendo chacota, eu tô sendo envergonhada na minha vizinhança. Não, gente, não façam esse tipo de oração, porque as intenções de vocês não estão sendo intenções tão boas, né? As intenções, elas estão sendo intenções apenas para aparecer pro outro, apenas para mostrar pro outro que você conseguiu alguma coisa, e não é bem assim. Agora vamos abordar aqui como você deve orar. Bom, em primeiro lugar, você deve orar focando em você. Porque, gente, o deserto, ele serve para moldar e restaurar quem está buscando pela restauração. O outro que está lá fora, Deus vai tratar. E a mudança vai começar em você. Então, você vai orar: Senhor, me mostre onde eu errei. Me mostre quais foram os motivos, como eu contribuí para o fim do meu casamento. Fim, entre aspas, que eu gosto sempre de destacar, né? Me mostre o que eu fiz de errado. Me mostre como eu tenho agido de errado. Me mostre em que eu devo
ser transformado. E principalmente você deve orar pedindo mais intimidade com o Senhor, para que você tenha um relacionamento maior e mais íntimo com o Senhor. O deserto, ele vai servir para isso, para te moldar, para te aperfeiçoar, para fazer você crescer no seu relacionamento com Deus. Então, gente, você vai orar dessa forma, você vai orar para pedir para que Deus tire da sua vida tudo que está prejudicando o seu relacionamento com Ele. Você vai focar em você. Agora, uma oração bastante válida e linda é uma oração que você vai fazer diariamente pela conversão e pela salvação do seu cônjuge, né? Pela conversão e pela salvação do seu marido, da sua esposa, porque eles estão no pecado, né, gente? Eles estão vivendo uma vida de muitas das vezes de prostituição, né? Mesmo que eles não tenham outras pessoas, né? Eles estão com o coração muito endurecido ainda. E na grande maioria, quando uma pessoa abandona um casamento, ela ainda não teve aquela conversão genuína, né? Porque a maioria abandona por outras pessoas, a maioria já está vivendo em adultério. Então você vai pedir para que Deus alcance a vida dessa pessoa com uma conversão genuína, com a salvação em Cristo. Essa é uma oração válida, gente. Essa é uma oração que você precisa orar todos os dias. Essa é uma oração genuína. Senhor, toque no coração do meu marido, da minha esposa, com a sua conversão, com a salvação, que eles possam alcançar a sua salvação. E assim, gente, o seu cônjuge se convertendo, a consequência é a restauração do casamento, né? A restauração do casamento com a conversão genuína e verdadeira do seu cônjuge é uma consequência. Ele amando ao Senhor, ele vai querer consertar os erros dele do passado, ele vai se arrepender. E a restauração do casamento é uma consequência. E, gente, por último, é você orar a palavra de Deus. É isso que eu sempre fazia no meu período de deserto. Eu pegava um versículo específico que falava sobre uma causa que eu estava passando por um problema específico e orava em cima daquele versículo, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. As nossas orações, às vezes, né, nós nos enganamos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, e nós podemos sim errar nos nossos pedidos, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, não tem como errar. Então, quando a gente abre a Bíblia e lê um versículo e ora em cima daquele versículo, as nossas orações, elas são verdadeiras, elas alcançam a Deus. Então, você vai orar baseado na palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia, vai pegar um versículo sobre uma causa específica que você está passando, vai falar: Senhor, tua palavra fala isso, eu oro em cima da tua palavra, eu reivindico agora isso, e você vai orar em cima da palavra de Deus, né? Se for para pedir mais fé, a palavra de Deus fala muito sobre fé. Se for para pedir paz, a palavra de Deus fala sobre a paz, né, que excede todo entendimento. Se for para Deus te fortalecer, tem Salmos, gente. Salmos é um livro muito poderoso acerca, né, de pedir paz, de pedir consolo, né, ali quando você está passando por problemas. Davi pedia muito consolo para Deus. Abrem no livro de Salmos e vocês leem em voz alta, façam orações de beijo. Não são rezas, gente, não são, como é que eu vou falar? Não são orações decoradas. Vocês vão ler ali na palavra de Deus, vocês vão fazer suas orações normais e vão ler a palavra de Deus. Vai falar: tua palavra fala isso. Senhor, como o salmista que está falando que ele pedia consolo em meio aos problemas, que a alma dele estava abatida, me dê o teu consolo. Você vai pegar também versículos que falam sobre casamento, está respaldada ali em versículos que falam sobre casamento, e vai orar em cima, gente. Então, orar a palavra de Deus é algo muito importante. Então, orar a palavra de Deus é um conselho que eu dou para você, para fazer as suas orações do seu período de deserto, pela restauração do seu casamento e também pela vida do seu cônjuge. Então, gente, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar para outras pessoas que estão passando por essa situação também, você compartilhe, você deixe seu like, você comente e você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau!